E aí, pessoal? Hoje eu vou passar para vocês um ensinamento que, inclusive, eu coloquei aí nesse molde, né, de passos para se atingir um determinado objetivo, que muitas vezes é encarado como PNL ou autoajuda, mas que tem um fundo ali de alta ponderação que realizar, né, em um determinado momento. Então, se vocês quiserem dar uma analisada no texto completo, ele já está publicado na Amazon, é Quid, Passos para a Iniciação Filosófica. E nesse texto eu demonstro ali não somente como a filosofia inata do ser humano, ou seja, está presente ali em todos os seres humanos, em várias esferas possíveis, mas apresento também essas esferas, né, que são itens da filosofia com os quais você pode analisar até mesmo ali a veracidade ou a centralidade de um filósofo. Se ele aparentemente tem alguma coisa a apresentar que pertence ao núcleo da filosofia ou que mais está orbitando, pertence ali a uma periferia da filosofia. E por que que isso é importante, né? Porque todas as pessoas, elas gostam de pensamentos que vão atingir um âmbito filosófico quando lhes convém, né? Então, quando elas têm curiosidade por algum tema mais profundo, elas averiguam ali estudos mais aprofundados disso, mesmo que os estudos não sejam estudos realmente aprofundados, né? Mas trazendo ali curiosidades que muitas vezes já estão vinculadas ali no pensamento de algumas pessoas de antanho, né? Estão do passado. Então, isso é importante, né? Aí, da maneira que eu estou trazendo aqui, é uma maneira de fácil acepção, né? Então, as pessoas facilmente podem entender esse modelo e não, vamos dizer assim, colocá-lo como uma prioridade, mas adotá-lo pelo menos em alguma instância. Alguns desses campos da filosofia podem servir ali para que as pessoas atinjam esse determinado grau de reflexão mais aprofundada da realidade. Então é isso que eu venho trazendo aqui hoje. Bom, vamos falar aí do que seria o hexágono da filosofia. Então, são os passos para a iniciação filosófica. Até mesmo assim como eu coloco no próprio escrito que eu tenho, né? Nesse escrito, quid, você tem uma pergunta, né? Então, a gente sempre faz uma pergunta que é relacionada a um problema filosófico. E no começo, né, na primeira parte desses escritos, que são divididos em 20 capítulos ou aulas, que inclusive é um curso, né? Eu só transformei ele em livro e coloquei ali na Amazon. Mas a verdade é que a primeira parte do livro, até o capítulo 9, tem o hexágono da filosofia, explicação ali sobre todos os campos da filosofia, pelo menos os mais importantes ali, para se adotar uma atitude filosófica na vida, né? Então, iniciar filosoficamente uma seriedade na postura e no pensamento, nas práticas e na moralidade e também ali ter uma eficácia e eficiência nos atos que se constituem na vida, né? Então, para que a vida ela não passe despercebida e muitas vezes para que se tenha uma análise do que é a realidade que está se apresentando todos os dias diante de nós, a gente precisa disso, né? De uma análise ponderada em cada um desses pontos. Então, vamos falar aí como funciona a jornada da mente para pensar na mais alta maturidade intelectual. Então, o que que a gente precisa, né, para atingir isso? Vamos começar ali falando o que é a filosofia. Então, vamos falar sobre a filosofia, um breviário sincero aí, né? Então, é sincero da minha parte, estou colocando aqui o que faz parte ali do núcleo de todo o meu trabalho, né? Então, os meus pensamentos mais sinceros a respeito desses termos, né? A filosofia, então, seria a atenção inata do ser humano. Então, é uma atenção que vem de dentro do próprio ser humano. Se a gente pega o que é a palavra atenção, né? Então, atenção é quando você pega dois pontos, né? Onde você possa ancorar uma relação. Então, nessa relação você pode ter ali um equilíbrio, onde nenhuma das partes ali causa a ruptura do tecido da coisa em questão, ou você pode ter ali uma ruptura. Então, essa ruptura causada pela tensão, muitas vezes, é o que leva ali a determinadas veredas que o ser humano tem para investigar a realidade. Aquilo irrompe dentro dele um desejo, ou sim, mais dizer, mais particularmente um querer em direção ali ao entendimento de algo, né? Então a filosofia seria essa paixão, essa aproximação insta do ser humano, que vem de dentro do ser humano para o conhecimento de qualquer coisa que se apresente diante dos seus cinco sentidos, né? Pelo menos os sentidos físicos e também a compreensão ali metafísica da realidade, que é o que a gente vai falar, né? Então, atenção, relendo aqui, seria atenção a filosofia seria a atenção inata do ser humano
de respeito e dedicação à ordem de tudo o que se possa saber. Então, tudo o que se possa saber tem que ter ali um respeito, tem que ter uma dedicação, e tudo se ordena na apropriação que o ser humano faz desses conhecimentos, porque eles não podem ser jogados todos soltos dentro da mente, né? Eles precisam se coordenar mais ou menos ali numa relação fluida entre esses elementos que determine causa, efeito, né? O que é a causa do que, o que é o efeito do que, e também quais são as consequências de todas essas coisas perante a própria pessoa que está analisando, né? Então ela vê ali uma situação que às vezes é perigosa, ela já analisa ali uma reação que ela possa ter àquele fenômeno. Então assim atinge-se a metafísica, um pensamento mais aprofundado de tudo que está além da realidade, né? Então a metafísica seria tudo aquilo que está além do que entendemos ser naturalmente expresso em nossa realidade. Então a gente vê um objeto e a gente sabe que o objeto ele tem uma causa, além da evidência ali do seu efeito imediato, né? Que ele está ali naquele momento. Então, se o objeto está ali naquele momento, tem toda uma razão dele ter estado ou ter sido propiciado para aquela posição em que a gente pode vê-lo, em que a gente pode, inclusive, utilizá-lo, né? Inclusive a luz, né? Se a gente vê a luz, a gente sabe que a luz funciona mais como uma força desconhecida. Muitos tentam dizer que essa força é conhecida, mas ela tem muitos enigmas que até hoje a gente está descobrindo dela. E a gente está tentando olhar além do que seria aquilo que estamos acostumados todos os dias, né? Porque a gente precisa da luz, inclusive, para ter o sentido da visão. Então, esse sentido da visão é o que informa de maneira mais detalhada a nossa realidade, né? É o que contém mais bits de informação que a gente pode processar a respeito da realidade que a gente observa. Então, a partir de uma coisa simples, a gente tem muitos e muitos mistérios que estão além dessa coisa simples. Isso que seria a metafísica, né? Então, tentar entender o que está além dessa realidade ordinária que se apresenta diante de nós. Então, seria o que, como uma força, né, energia ou ideia, conduz toda a matéria captada pelos sentidos. Então, essa coisa que está por detrás pode ser até mesmo uma ideia. Se você coloca uma metafísica como um modelo, né, como a gente vai falar, ela seria mais como uma ideia, uma apreensão de várias coisas que elas se coordenam ali para que você saiba que o objeto ele tem uma causa, que ele não surgiu ali do nada. Então, essa palavra metafísica, ela pode se estender para a significação de um modelo, como o objetivo ali de gerar uma imagem da realidade dita além do natural. Então, você está fazendo um cenário muito maior do que só o fenômeno que está sendo apresentado diante de você na realidade. Você está tentando construir bases para a procedência daquele fenômeno, e inclusive para o que ele também construirá em um determinado aspecto da sua realidade ou da realidade de outros objetos também presentes nesse mesmo fenômeno. Então, tem várias coordenações ali que estão sendo feitas sutilmente, abaixo da nossa visibilidade, abaixo da nossa compreensão, abaixo do nível da nossa compreensão, e esses conhecimentos eles são muito mais próximos daqueles que querem, né, entender onde estão, qual a sua posição na realidade, né? Então começa também com um determinado tipo de autoconhecimento, né? Precisa se analisar também a própria metafísica de si, qual que é a origem e qual que é o destino ou finalidade humano. Então a gente vai ver isso dentro ali do hexágono, né? Então, para a construção filosófica de uma metafísica séria, é devido que se forme um modelo consistente, elástico e que respeite a autoevidência de todo e qualquer fenômeno. Então, assim, primeiro, o modelo ele tem que ser consistente, não pode ser assim, não pode ser homem de geleia, tem que ter consistência naquilo que se entende ser o correto, né? Inclusive moralmente falando. Tem que ser elástico o modelo para que não ali se enrijece em algum determinado ponto e inclusive impeça os fenômenos de adentrarem esse modelo, né? Então, é aquele negócio, você tem que respeitar a autoevidência também dos fenômenos. Aquilo está se apresentando diante de você, você não vai fechar o olho e falar que aquilo é mentira, né? Só acredito vendo, aí vê, não acredita. Então tem que acontecer ali o objeto, pelo menos, de dedicação do que está sendo posto na realidade. Então, se um fenômeno é observado, se um experimento é realizado ali e às vezes a própria academia científica não quer considerar esse experimento, bom, na verdade a gente tem que primeiro tentar entender o que está acontecendo naquele fenômeno que antes não tinha explicação de acordo com o modelo anterior e assim, né, criar um outro modelo ou jogar o modelo fora, não sei, mas tem que fazer alguma coisa para comportar todos os fenômenos diferentes
de maneira elástica e também consistente. Então, o modelo ele não pode ser fraco. É isso que eu estou querendo dizer. Se você tiver um modelo fraco para observar a realidade, é claro que as coisas vão começar a se despedaçar sob seus pés, né? Então, o que pode ter trazido, o que pode o poder trazer, perdão, o poder trazido por uma filosofia ou metafísica, ele é tão real que a partir dessas é que todas as ciências e práticas humanas, boas ou ruins, puderam acontecer. Então, assim, a partir da mente de qualquer um que tenha pensado antes de você, é que surgiram todas as coisas que estão acontecendo nesse determinado momento. Então, a gente não pode simplesmente julgar como se filosofia fosse uma disciplina escolar que a gente não presta atenção ali no ensino fundamental, no ensino médio, né? Porque só é dado no ensino médio, inclusive. Isso daí seria uma afronta, né, o que realmente é a filosofia estabelecida de não somente a época em que a palavra foi cunhada, mas muito antes disso, né, o que realmente se tem por referente dessa palavra, que é o amor do homem à sabedoria, ou mais propriamente essa tendência natural do homem ao saber. Então isso daí já está presente desde que o homem é homem, tá? Quando a palavra foi instaurada filosofia ali pelos filósofos gregos, isso daí apenas revela para nós um fenômeno que já ocorria. Então, a partir de tudo isso, né, então, da maneira como o ser humano também organiza a realidade que ele vive e dá tendências a ela a partir dessas observações que ele estatiza ser o real, é que as ações são conduzidas, sejam elas boas ou ruins, morais ou imorais, ou até mesmo amorais, né, que seria ali o que está em cima do muro, que muitas vezes acaba servindo a imoralidade também. Então, tudo isso acabou acontecendo por conta disso, tá? Por conta desse poder da filosofia ou da metafísica dos homens que viveram na Terra, que inclusive puderam ali ter um direcionamento, seja divino ou seja de outra raiz. Então Deus criara o ser humano para ter ali um zelo pela aproximação de ambos. Então ele criou o homem para se aproximar dele, né? Então sendo o reflexo, o homem é o reflexo de Deus. Então, ela fez a imagem e semelhança exatamente porque é um vínculo de aproximação que deve ser adotado, né? Então, ambos são totalidades. Uma é macroscópica, né? Ou alguns chamam de macroprosópica, né? Que está relacionado à totalidade e à universalidade das coisas, né? Seria propriamente Deus. E outra é microcósmica, né? Ou microprosópica, que seria relacionado ali a um universo dentro deste universo, né? Então, é uma realidade que simula quase como num fractal, algo maior que dentro disso tem algo que simula essa mesma totalidade, mas de maneira menor e integrada a essa totalidade superior. Então, os dois patamares eles estão completamente conectados, né? Aí as falsas metafísicas ou filosofias, que são modelos errôneos e ou ilusórios para condução mental, também se apresentam na realidade para distorcer os fatos e subjetividades, distorcer os fatos às subjetividades ou descaracterizações da verdade. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma subjetividade, uma particularidade, ela tem uma preferência específica que não precisa ter ali uma base filosófica concreta, mas ela cria ali determinadas apofenias, né? Então pega dados aleatórios e começa a organizar num sistema que serve ela de alguma maneira. Isso seria uma subjetividade e é uma falsa metafísica ou filosofia. A gente tem muito isso disseminado, inclusive dentro do ramo do cientificismo, mas as descaracterizações da verdade também ocorrem. Então os falseamentos brutos ali, né? Banais, inclusive. Então a gente tem que fazer uma identificação entre coerência e incoerência. Então, o que que é coerente e o que que é incoerente dentro de um modelo filosófico ou de um modelo metafísico, né? Então, existe uma diferença entre o centro e a periferia de uma metafísica ou filosofia. Então, o centro ele é uma coisa muito importante e a periferia geralmente trata-se de implicações daquele centro, tá? Então, daquilo que vem depois do centro, daquilo que é, inclusive, são camadas que se sobrepõem a esse núcleo. Se você tirar o núcleo, o centro não, ou se você tirar o núcleo, a periferia ela não vai importar. Mas se você tirar a periferia, o núcleo ainda se mantém sendo núcleo, né? Então, no centro temos o motor do sistema e na periferia suas implicações e conexões. Então, se você pega às vezes uma pessoa que é um filósofo ou dito filósofo e ele realizou, criou um esquema ali da realidade que futuramente levou a ideias que podem ser consideradas como ideias ambíguas, ideias que até mesmo causaram
causaram fatos mais drásticos na realidade, como catástrofes, catástrofes dentro da própria humanidade, então a gente vai ter ali, né, o entendimento de como essa incoerência levou esse próprio sistema é, a uma ruptura na mentalidade de outras pessoas. Então, elas não tiveram ali percepção da individualidade da sua própria coerência. Então, elas não buscaram por elas mesmas um determinado apoio da própria realidade nesse sistema. Elas preferiram ali simplesmente adotar os símbolos que se diziam ali representar a realidade, sem de fato se apegar à realidade. Então isso é uma incoerência, né? Você está ali apegado ao símbolo e não ao referente desse símbolo. Bom, mas vamos ver aqui, né? Mesmo que conclusões periféricas da ideia de um autor estejam certas, não necessariamente serão coerentes suas intenções centrais, né? Então, a ideia que conduziu a sua vida. Então, o autor ele pode ter incoerências e, mesmo assim, expressar frases que tenham ali uma validade. Ele também pode expressar ali conceitos que, de certo modo, em algum momento vão servir. Não estou dizendo que isso não acontece. Até relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. O que eu estou querendo dizer é que, a partir do momento em que você é, tem ali o núcleo já corrompido ou vazio, mesmo essas implicações sendo corretas, você sabe que essa asserção ela não foi feita é, muitas vezes de maneira propositada. É claro que às vezes e às vezes até tem um sentido meio antagônico que está correspondentemente correto. Então, isso daí pode ser considerado como um acerto proposital. Mas muitas vezes é simplesmente uma conexão distante que é feita e acaba atingindo uma validade. Então, a gente não pode desconsiderar muitas vezes, né? Não vou dar exemplos aqui para não tirar muito o foco da, do tema central, né? Se eu citar alguns autores, eu não sei exatamente qual será o pensamento que as pessoas podem ter a respeito disso e pode desfocar um pouco o tema, né? Então, assim, podemos ver certo sentido em frases e conceitos soltos de autores que possuem ideias centrais absurdas, né? Então, tem alguns autores que é um absurdo a ideia central, mas mesmo assim, algumas coisas que ele diz em textos soltos ainda começam a fazer sentido se analisarmos ou se, inclusive, forçarmos um pouco a nossa interpretação ali para ver alguma coisa boa do que está se passando, né? Muitas vezes eu faço isso também, eu tento ver o melhor ali do que está sendo escrito. Alguns casos não dá, né? Porque não tem nada de proveito. Então, nesse caso, haverá incoerências do autor em sua experiência de vida e obtenção dos seus resultados. Então, assim, qual que é qual que é a procedência na morte desse autor que fez com que ele atingisse ali os objetivos da vida dele? Será que ele é uma pessoa que conseguiu atingir uma paz, uma felicidade ou mesmo uma coordenação com um sentido maior? Será que ele atingiu esses objetivos? Será que ele estava tranquilo no momento da sua morte? Será que ele morreu por causas também que às vezes são consequência do seu estilo de vida? Então, muitas vezes a gente precisa entender ali se a gente quer colocar o autor como um curador das nossas ideias. Então, ele sendo a validade, ele é aquele autor que muitas vezes está validando as nossas ideias porque a gente sabe que ele tem grande coerência e a gente quer erigir um autor a essa posição porque a gente sabe que muitas vezes a gente acaba fazendo isso querendo ou não. O Augusto Comte fala que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Então, querendo ou não, você acaba adotando ali comportamentos que vêm da ideia de alguns filósofos. Então, se você está fazendo isso, uma das primeiras coisas que você pode fazer é ver como que viveu a vida do autor, como que ele morreu, como que é a experiência ali, a transcendência que ele teve em sua vida, né? Isso pode dar uma perspectiva uma perspectiva mais acertada de se a ideia central do autor tem alguma coerência, inclusive baseada na própria moralidade da sua vida, né? Então, porém, mesmo que a intencionalidade do autor seja coesa, como o centro de suas ideias, nem tudo da periferia necessitará estar correto, pois trata-se de um sistema aberto plástico aos fatos e objetivos reais. Então, se o centro está coerente, muitas vezes o autor ele não tem medo em dizer também que ele pode não estar certo. A gente tem ali, vamos dizer assim, numa parte teológica de Aristóteles, 140 perguntas que ele fez se questionando sobre coisas que
pelo menos na perspectiva de alguns hoje em dia, seria algo simples, né, de se responder, mas que ele tinha realmente essas observações de alguns pontos da realidade que ele não poderia responder com tanta certeza. E não tem problema, né? Não tem problema que com esse centro tão firme e sólido, que inclusive representa ali uma grande coerência, você tem ali algumas ideias periféricas que ainda se esteja investigando. Então é um sistema em aberto ali, né? Ele está plástico aos fatos. Então ele permite que os fatos adentrem aquele sistema e não sejam ali lapidados. Então não se pode lapidar os fatos para encaixar dentro das suas teorias. Precisa se moldar as suas teorias para encaixá-la nos fatos, né? Então, assim, a gente tem a obtenção de objetivos reais. E a coerência, ela provém de um sistema que permite a acepção de novos fatos, sem falseamentos irresponsáveis à moral do saber. Então você sabe que você está falseando um negócio ali para obter um determinado objetivo, né? Não é correto que se faça isso. Inclusive porque não se tem uma tranquilidade consciencial. Então, dentro da sua consciência, você sabe o falseamento que está sendo realizado. E isso é sempre algo que buscará ali. É como um pecado que busca o próprio falso filósofo, né? Então, a própria pessoa que sabe que está falando alguma coisa incoerente ou que sabe que não foi atrás daquele tema para tentar investigar mais o assunto e assim esboçar ali somente um raciocínio vazio que tenda a contornar alguma coisa, ela sabe. Então, esse falseamento irresponsável, ele é o que muitos têm vivenciado somente para obter algum tipo de provento, né? Mas esse provento, ele está relacionado ao que, inclusive, a filosofia diz não estar no centro do pensamento ou da consciência humana, que seria o material. Então, quando a gente verifica alguns campos específicos de construção do saber filosófico, investigaremos aí o que concretiza um cerne verdadeiramente coerente na produção prática e teórica da vida humana, a partir do seu modelo metafísico. Então, assim, de tudo que você tem construído na sua vida. Às vezes, a filosofia de uma pessoa ela não é exatamente igual à filosofia da vida de outra pessoa, porque essa pessoa está em um meio diferente, ela tem um contexto diferente, ela tem uma existência, um propósito diferente. Então, todas essas coisas elas têm que ser observadas para encaixar ali melhor no modelo em que a pessoa está adotando para observar a realidade, mas sempre com sinceridade, sempre adotando novos fatos, sempre ali tentando investigar a raiz desses fatos. Então, a gente vai ver melhor isso, né? Então, eu expresso melhor isso no hexágono da filosofia, onde 6 campos se retroalimentam para que uma consciência ela fortifique o seu centro e periferia metafísica, ou seja, as duas coisas elas são fortificadas na consciência quando é adotado ali cada um dos pontos do hexágono. Então, o modelo ele serve para interpretar a realidade. Vamos dizer assim, a gente sabe que a metafísica é como um modelo, e esse modelo ele serve para interpretar a realidade. Todo mundo interpreta, não tem como dizer que uma pessoa é 100% imparcial. Então, é melhor que se adapte esse modelo aos fatos que, evidentemente, estão presentes no nosso cotidiano e também com ali a profundidade que esses mesmos fatos que se apresentam diante de nós têm em causas ou em feitos distantes. Então, todas essas coisas elas trazem ali um planejamento melhor da nossa própria consciência na fluidez dessa realidade que a gente vive, né? Então, não tem como simplesmente curvar esse raciocínio. São passos iniciais ali para rodar essa rotina. Então, cada conhecimento que vem do mundo ao ser só será concebido a partir do modelo que temos para ver a realidade. Não dá para a gente ver uma coisa pelos nossos olhos, depois de já estar, né? Depois de já ter atingido uma determinada idade, porque quando a gente é criança a gente vê um mundo meio plástico, né? Mas quando a gente atinge uma determinada idade, o mundo ele já é concebido a partir de um filtro ou de um modelo. Então a gente já pega o fato que a gente está observando e já joga ele numa categoria mental. Então a gente precisará rodar ali uma rotina básica de critérios, assim devidamente interpretando o que nos é conscientizado. Então a interpretação ela precisa passar por vários filtros, pelo menos. Isso não acontece de maneira tão facilitada no começo, se não tiver ali nenhum desses filtros, pelo menos conscientemente, mas inconscientemente eles são adotados, todos eles, na vida de qualquer ser humano, né? A gente só vai ver que precisa se aprimorar mais cada um deles, mas eles já existem porque o ser humano ele é
dotado, como diz Aristóteles, naturalmente dessa vontade ou desse desejo, dessa tendência ao conhecimento, né? Então, para isso, passaremos por cada passo na rotina, mesmo que não nessa ordem, tá? Então, essa ordem que eu estou passando é para que fique mais facilmente apreensível ali. Mas ainda assim, né, não se precisa adotar essa ordem. Você pode partir de qualquer um dos pontos nesse hexágono para atingir qualquer outro, tá? Então, não é necessário ali que tenha uma ordem certa. Vamos ver o passo número 1. Então, saiba o que é metafísica e entenda como funcionam as grandes consciências, né? Então, na verdade, tem uma palavrinha equívoca aqui, mas saiba o que é metafísica e entenda como funcionam as grandes consciências. Só exclui esse todo aqui. O que seria meta, né? Meta é além de, e física é natureza. Então, entender o que está além da natureza é uma coisa simples, porque todas as grandes consciências, elas sabem que isso existe, tá? Então, não essas conotações que dão para a palavra, né? Como metafísica, uma coisa abstrata, uma coisa que, né? Isso se dá pelo fato de que Aristóteles escreveu o livro da física e ele escreveu um outro livro que está depois deste, né? E este ainda contém conceitos da física, mas de uma maneira mais, assim, mais profunda, mais reflexiva, algo que inclusive vai instaurar ideias mais sublimes. Então, o que está além da física é o que foi colocado depois daquele livro, e esse livro é muito importante. Então, essa metafísica acabou se tornando aquilo que estava além da natureza mesmo. Então, algumas explicações que ele deu, inclusive sobre essas raízes da matéria, raízes da energia, raízes de pensamentos que podem ser adotados da própria psique, da alma. Então, que depois, né, mais à frente, ele vai fundamentar em textos teológicos, né? Então, tudo que está, vamos ler aqui, né? Tudo que está além da natureza deve fundamentá-la, como nos diz Aristóteles. Isso condiz com toda e qualquer cosmogonia. Então, o que é cosmogonia? Assim, a criação de um cosmo, né? Então, esse estudo da criação do cosmos, essa cosmogonia, isso que seria a palavra, né? Isso condiz com toda e qualquer cosmogonia criativa e infunde ao ser o início dos passos do sábio. Então, o início desses passos, ele se dá ali com, com essa ideia de uma cosmogonia, né? Então, de uma cosmogonia que se criou, né, em um determinado momento por um ser e isso acaba assim a projetar vários conceitos que nós não conseguimos ver na realidade imediata, mas que na parte onde tem a intermediação de outros conceitos, campos, até mesmo instrumentos, a gente pode ver a natureza de um modo diferente. Então, o que está além dela, organizando assim, a partir dessas evidências diretas dos sentidos, conhecimentos para buscar as suas causas, né? Então, é exatamente isso que eu estou informando que seria o passo número 1. A primeira coisa ali seria se direcionar a esse saber, permitir que esse saber ele seja algo interessante para você. Então, permitir que se conheça mais da natureza não precisa adentrar ali em conceitos técnicos da física, muito pelo contrário, isso daí acaba afastando inicialmente as pessoas que têm uma curiosidade, mas elas precisariam se dedicar ao entendimento de, por exemplo, como a mente se forma, como seriam ali todos os outros passos que a gente vai tratar, então ela começa a ter um, vamos dizer assim, um aprimoramento dessa ideia de direcionamento ao saber. Mas primeiro tem que estar apto a isso, né? Então esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é saiba o que é epistemologia e permita que imparcialmente a realidade se apresente a você. Então, assim, a partir do momento em que você já está se direcionando ao saber, você precisa permitir também que a realidade ela chegue até você, né? Então, epistemologia é o conhecimento, é o estudo do conhecimento passivo, né? Então, episteme, conhecimento. Só que esse conhecimento é o conhecimento que advém da própria realidade ao ser humano direto, né? Então, é um conhecimento passivo, é um conhecimento que adentra o ser humano com um, com uma ausência ou um pouco dessa ausência de filtros, né? Então seria um conhecimento mais passivo, que a gente não tem como lidar, porque a realidade está sendo apresentada dessa maneira mesmo. Então não tem o que dizer. É como dizer o que está evidente diante dos nossos olhos, né? Isso é episteme direto. Então o logos, que é considerado como estudo, mas que é a palavra verbo,
seria ali, né, o que a gente vai usar para a finalização de quase todos os outros conceitos que a gente vai ver. Então, eu não vou replicar esse logos novamente, mas a gente já sabe que ele é o estudo de alguma coisa ali, né? Então, o estudo do conhecimento ele é fundamental, desse conhecimento passivo, permitindo assim, como eu disse, que imparcialmente a realidade se apresente a você. Então, vamos ler aqui, né? Diante de uma pluralidade de estímulos, de muitos estímulos que a gente vive hoje em dia, devemos buscar entender o motivo de terem se apresentado a nós e buscar coordenações das coisas que captamos passivamente da realidade entre si, estabelecendo conexões aos conhecimentos. Então, veja bem, primeiro você permite, né, que o próprio fenômeno ele se apresente a você de várias angulações diferentes. Então, você observa o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo em outro lugar. Tudo de um mesmo parâmetro, de uma mesma perspectiva. E daí você rotaciona isso, né? Vai recebendo esses estímulos. A partir do momento que você vai recebendo estímulos, essas coisas que vão ficando dentro de você, elas começam a ser coordenadas, né? Então a realidade ela começa a apresentar uma determinada conexão. E esses conhecimentos eles também começam a se conectar dentro ali de uma margem mais sutil da mentalidade. A gente precisa também seguir e ir para o passo número 3, que é a axiologia. Saiba o que a axiologia defina, com base no melhor dos julgamentos, as coisas mais importantes da realidade, né? Então, axiologia vem da palavra axis, que é eixo. Então, defina o seu eixo, né? Defina, com base no melhor dos julgamentos, como eu disse, as coisas mais importantes da vida, da realidade. Conforme as coisas são apresentadas a nós, em nossos momentos de maior sanidade e obstinação, poderemos dizer quais são os mais preciosos elementos da nossa vida. Então, quando a gente está, né, com um pensamento livre de tendências especificamente tristes ou irascíveis, né, com raiva da realidade, quando a gente está ali pacífico com relação à própria realidade que a gente vive, com sanidade, inclusive com obstinação, né, com vontade de viver, com esperança, aí a gente pode dizer quais são os mais preciosos elementos da nossa vida, né? Pode ser a própria vida, a vida dos outros, ou mesmo a fonte criativa de todas as coisas, né? Deus. Mas no centro de nossa existência, a partir da experiência passiva que nos é infundida, então, né, a partir de tudo o que a gente experiencia, que a gente experimenta, certas coisas nos serão mais importantes do que outras. Inclusive na tenra infância, né, no momento ali daquela infância que a gente tem contatos mais voltados ali a estímulos básicos, a gente vai definir muitas importâncias na nossa vida, né? O que está no centro, quais são os valores mais importantes. Então, a axiologia é o estudo do valor e ele se baseia nisso, né? Para isso, inclusive, né, para estabelecer um valor, a gente acaba avançando naturalmente. E também sabendo ali o que é teleologia. Muitas vezes, quando eu estou colocando essas palavras, vocês podem nunca ter ouvido as palavras, mas o referente vocês conhecem, porque é uma coisa interna de dentro de cada um de vocês, né? Então, de cada ser humano, um telos ali se forma, é um fim, uma visão de finalidade, um propósito, né? Então, alguma coisa que você quer atingir, mesmo que a pessoa seja niilista, ela tem propósitos. Então, o propósito dele é como se fosse uma tensão, né? Se você tem uma tensão menor, você tem a tensão maior, não tem como você fugir disso. Então, até o niilista está observando ali os aspectos da realidade que eles não têm uma fundamentação última, então não tem um sentido último, não tem para que ser, ou veio do nada e vai para o nada. Mesmo assim, a parte intermediária da realidade que ele vive tem objetivos claros. Então, ele tem objetivos na vida, como conseguir dinheiro, conseguir um determinado tipo de estabilidade na vida, conseguir muitos prazeres, conseguir as coisas que ele quer na vida material. Então tem um fim. Então todo mundo tem ali um sentido de finalidade, né? Então sabe que a teleologia determina uma finalidade existencial para os seus valores. Então se você tem valores, você acaba determinando um fim para esses valores. Então o telos significa fim, né? E entender que toda causa gera um efeito nos mostra que o planejamento de finalidade exercido por um ser que cria deve ser baseado em um propósito, de que o movimento transcenda a escala anterior. Então a gente quer sempre ser melhor do que o dia de ontem. Você não precisa ser melhor do que ninguém, mas você precisa ser melhor do que você era no dia de ontem. Então esse sentido teleológico da vida, né? É o que mostra para nós como a gente consegue atingir resultados mais eficientes, mais eficazes
em cada dia ali das nossas vidas, né? Buscando sempre transcender por esse movimento, né? Para uma rotação melhor, mais aprimorada ou até mais intensa de dentro do nosso ser, fazer com que outras coisas girem na realidade também a partir dos nossos propósitos. E é por isso que os valores eles têm que estar estar bem fundamentados, né? Porque assim as finalidades elas vão ser sublimes. Então você vai objetivar finalidades de uma outra duração, né? Das coisas que são mais duráveis. E isso a gente vai ver muito na teleologia, né? Buscar as coisas mais duráveis ao invés das coisas que são mais transeuntes, que elas passam mais rapidamente, que elas são fugazes. Então, devemos buscar ali fins que atendam nossos valores e então movermos-nos a esse aprimoramento ou bem maior. Então a gente vai conseguir nos mover ali a esse aprimoramento ou bem maior somente se a gente atingir ali uma busca concreta com fins que atendam nossos valores mais internos, né? Nossos valores mais centrais. Assim a gente atinge o passo número 5, que é saiba o que é ontologia e veja quais são os elos erigidos entre os seres. Então, ontos significa ser e existe ali um elo entre essa percepção do ser, que é considerado como um pensamento ontológico relativo ao ser propriamente dito. Então, quando a gente se depara, né, com os fenômenos que envolvem os seres, mais precisamente humanos, conseguiremos verificar a diferença que os individualiza. Então, a gente já sabe que todo mundo é único e individual, mas todos podemos compartilhar de muitos MMCs. Por exemplo, todos somos seres humanos. O que são MMCs? Para quem que não entende ali o linguajar matemático, são características em comum. Então, é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos dizer assim, muitos grupos, ou até mesmo os seres humanos, sendo considerado ali um grupo ou um universo próprio, ele tem características em comum com outros seres humanos. Então, uma cultura também tem características em comum com outra cultura, né? E essas características é que faz com que a gente determine pensamentos ontológicos, que são relativos à generalidade do ser, ou seja, servem para todos os seres ali condicionados àquele estabelecimento, àquela tese que foi feita. Então você começa a ver elos entre os seres, né? Então, isso daí, né? Mas todos podemos compartilhar de muitos MMCs, que nos fará entender retroativamente algo em nós mesmos, né? Então, quando a gente olha para o outro, a gente vai poder observar as características da nossa própria pessoa. Como que isso acontece? A partir ali de uma ontologia interna que se objetiva a conectar valores que são intrínsecos a finalidades de ambos, né? Então, o indivíduo A, que sou eu, tem um valor. Que valor é isso? Eu prezo pela família. Se eu prezo pela família, então significa que parte dos meus valores vão determinar o fim, que é considerar a família como algo respeitoso, algo sagrado. Se o outro indivíduo tem isso também, então parte de mim está conectado com parte dele também, entendendo que nossas finalidades elas são similares, né? Muito parecido com aquilo que dizia São Tomás de Aquino sobre a amizade verdadeira, que é idem nole, idem vole, idem nole, né? Que seria querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, essa conexão ontológica de querer às vezes a mesma coisa ou de rejeitar a mesma coisa estabelece também conexões sociais entre as pessoas, né? Esses elos não param por aí. Então, tem muitas camadas nessa ontologia que a gente vai poder observar também. Até a realidade expressará nas coisas seus arquétipos, né? Então, esse é um nível mais abstrato. A realidade ela coloca nas coisas arquétipos e estes são faces do mundo que entendemos cambiar valores com o nosso ser. Então a gente olha para essa coisa e meio que numa apofenia, numa organização de dados aleatórios ali daquela coisa, mas que inclusive estão sendo mais ou menos direcionados daquela maneira, a gente vê a face da realidade, né? Então, uma das facetas da realidade. E a gente acaba cambiando valores com isso. Então, por exemplo, todo mundo pode ter uma preferência por viver em um determinado clima ou uma determinada região. Isso acaba também fazendo com que nós entendamos que essa pessoa ela cambia valores com essa faceta da realidade, que é um aspecto ontológico dela também, ou seja, ela prefere viver naquela localidade por causa daquele clima. Isso é evidente, né? Então, esse pensamento pode levar a gente a iluminações. Bom, assim a gente atinge o que eu também considero perigoso a partir de, no meu escrito
ser o primeiro passo, que é a gnoseologia. Então, saiba que a gnoseologia estruture corretamente conhecimentos formais. Então, assim, gnose também é conhecimento, tá? Só que seria conhecimento ativo, aquele que se forma para, como um molde, colocar outras coisas dentro dele. Porém, se a realidade ela for maior do que o molde, né? Então o molde ele pode acabar limitando essa realidade. É por isso que a gnose ela gera o gnosticismo. Então, essa crença em sistemas que, inclusive, cerceiam a realidade em alguns pontos, faz parte desse gnosticismo que a gente observa. E ele é uma descaracterização da verdadeira gnose. O padre Stanislas lá do SAM, ele fez ali um estudo sobre gnoseologia muito interessante, depois posso passar ali a referência no, no- nos comentários que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, eu digo aqui que tem que se estruturar corretamente esses conhecimentos formais, né? Então, apenas estabeleça formas mais rígidas ao modelo das perspectivas adotadas, se e somente se os conceitos basais forem evidentes ou minimamente prováveis dialéticos. Então, você tem que orbitar ali numa lógica dialética e numa lógica analítica e dialética. É claro, essa lógica analítica, né, pode ser muitas vezes falsa, então nem toda lógica é correta. É muito melhor que se fique na dialética. A verdadeira ciência se encontra na dialética, ou seja, a medição de proporções entre as coisas. As coisas elas nunca são 100% ali estatizáveis a partir do momento que a gente vê contrastes em todas as coisas na realidade. Então, a verdade é que as coisas elas são muito mais dialéticas do que lógicas e analíticas, né? Que você olha e você fala, isso daqui é autoevidente por si só e não abre margem a nenhum tipo de dúvida. Isso geralmente não acontece na realidade, mas a gente pode utilizar esses conceitos para, né, dar ali uma, vamos dizer assim, um tapinha na forma. Porque se a gente tem uma dialética ali de 99%, de 98% com certeza do que se coloque, né? Então, da probabilidade de 98, 99%, a gente arredonda isso para 100%, né? E dá como lógico, né? Por exemplo, eu estou aqui? Bom, é óbvio que sim. Então, todos esses conceitos eles não podem ser considerados de outra maneira. Então, a gente adota eles como lógicos. Mas, como eu digo aqui, não enrijecer demais em um gnosticismo e nem abrir mão de definir bases formais ao conhecimento buscado, como num cinismo. Então, assim, não ser cínico de você olhar o que você está vendo e você fala, não acredito, porque né, você está abrindo mão de definir bases formais a esse conhecimento buscado. Você diz que você não acredita em nada só para não ter de se fixar em algum tipo de modelo. Bom, por várias situações, né? Eu não pretendo entrar em psicologismos aqui, mas tem vários motivos que levam o ser a ignorar aquilo que está sendo apresentado diante dos seus próprios olhos, né? Mas também não se pode enrijecer demais, então criar um modelo tão, assim, tão, sabe, rígido que acaba sendo cínico, no final das contas, né? Porque ele está desprezando também esse conhecimento que está se prostrando diante de você. Então a gnoseologia ela é perigosa, tá? Mas, por último, ali em termos desse próprio hexágono, é a noética, tá? Ou a noologia, que eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas esse nous vem de intelecto ou mente, ou até mesmo de espírito em alguns casos, tá? Mas seria quase como considerado processos psicoespirituais. Então saiba o que é noologia ou noética e fortifique a sua mente a partir dela mesma. Então a sua mente ela é capaz de realizar fortificações a partir de todos os pontos que a gente já analisou. Então vamos ver. Nossa psique ela está repleta de funções curiosas que mecanicamente determinam a maior parte do percurso dos nossos processos mentais. Então, essas coisas elas são mecânicas, elas acontecem sem a nossa ciência, sem que a gente pense muito bem nisso, né? Mas elas estão sempre ocorrendo ali meio que em processos rotativos, né? A intuição, que é você intuir naturalmente ali tudo que está se apresentando diante de você, ter pensamentos, ter ali abstração, então você pegar uma coisa e abstraí-la, né, colocar num patamar de compreensão puramente mental que não está sendo ali que não está sendo disposto na realidade visível diante dos seus olhos, mas é uma coisa que somente você está pensando e abstraindo. Tem a criatividade também, que é o dom do ser humano de criar coisas assim, a imagem e semelhança de Deus. Tem a memória, que é de lembrar das coisas que aconteceram, seja de um passado distante e até mesmo em casos muito excepcionais, raros ou, né, até mesmo pseudocientíficos, memorizar ou memorar algo que está no futuro. E também a imaginação, então imaginar coisas, né? Juntar
a partir de uma criatividade, uma abstração do pensamento, da intuição, da memória, imaginar coisas, né? Então, ter uma fluidez imaginativa, que é tornar imagens à própria mente, né? Então, você cria imagens dentro da sua própria mente para visualizar uma outra perspectiva que não foi apresentada diante dos seus olhos. São instrumentos ali, todos estes, né, que podem se ativar sozinhos a partir da condição dos fenômenos que vivemos. Então, o próprio fenômeno determina, né? Principalmente quando não forçamos essas ferramentas a se aprimorarem. Então, se a gente conscientemente não pensa nelas, obviamente que elas estão ali no nível mecânico de ação. Então, o uso consciente delas dá à mente do ser mais força objetiva. Então, ele tem mais força para encarar objetivamente a nossa realidade quando cada um desses processos ele é trabalhado por nós. Então, a gente tenta intuir mais o que a realidade é diante de nós, a gente tem que ter mais pensamentos, mais abstrações ali para, né, sem sair da zona do real, ainda assim estender profundamente aquilo que a gente observa, ter criatividade ali, então não, vamos dizer assim, não deixar de exercer o dom de criar coisas e nem de lembrar das coisas que já aconteceram. Então, ter memória, né? Ter memória é uma coisa importantíssima, né? Se você não lembra do passado, então fica difícil de você poder progredir, seguir em frente. E também ter imaginação, né? Ser inventivo, ser engenhoso, criar coisas. Isso daí, a partir de uma imagem que pode ter sido criada ou mesmo assim juntada, né? Da sua própria mente, dos fragmentos das coisas que você vai absorvendo no seu dia a dia, a mente é importantíssima, tá? Tem que treinar ela. Então, com o uso de todos os outros pontos, né? Estando apto a se permitir, ponto número um, né? Estando apto a se permitir ir além da natureza ordinária, então saber que as coisas que estão ali apresentadas diante de você, diante de vocês, elas têm uma profundidade, uma realidade maior. Então, absorvendo também informações dela, né? Então, dessa natureza ordinária de todos os fenômenos possíveis, centralizando as importâncias, então dizendo o que é mais importante do que o que, estabelecendo níveis de finalidade na vida, então propósito, compatibilizando-se aos seres e suas semelhanças inatas, então entendendo ali qual que é esse mínimo múltiplo comum em todos os seres humanos, projetando também moldes firmes para a base de uma divisão ou de uma visão, perdão, relendo aqui, né? Porque não seria uma divisão de maneira nenhuma. Então, projetando moldes firmes para a base de uma visão, é uma visão verdadeira da realidade. Então, a gente tem que projetar ali moldes, como eu propriamente disse na gnoseologia, moldes firmes ali para se basear uma realidade verdadeira mesmo, né? Ter uma visão mais fidedigna da realidade que se prostra. E usando ali todos esses recursos também do intelecto, né? As ferramentas que são dadas, né, na mente. Aí, então, a mente pode ser usada para produzir riquezas psicoespirituais, seja um pensamento, fala ou ação, tá? Então, às vezes um pensamento ele é digno porque ele vai condicionar você a uma fala boa e às vezes ele vai condicionar você a uma ação boa. Às vezes a fala vai condicionar você a um pensamento bom ou uma ação boa, e às vezes a ação boa vai condicionar você a um pensamento ou uma fala também boa. Então, essas coisas elas se retroalimentam entre si. Se você estiver usando todos esses passos anteriores, né, pelo menos pensando em algum momento da sua vida neles, ou em como aprimorar cada um desses campos, né, de dentro da filosofia, dentro de si mesmo. Aí, o psicoespírito, né, toda essas maravilhas, né, vamos dizer assim, de uma eficácia, de uma efetividade na vida, elas acabam se ampliando, né, diante de nós. Então a gente chega ali no passo número 8, que é retorne no conceito de metafísica e perceba que isso seria como uma cosmovisão filosófica e dialética da realidade. Então é uma maneira de ver a realidade, e se ela for estreita demais, ela acaba ali tendo um problema. A gente precisa ampliar isso e também ampliar de uma maneira correta. Então, rotacionando todos esses passos e os reinserindo sempre que possível a cada apreensão que se faça da realidade. Então, toda vez que você vê alguma coisa, você tem que rodar todos esses processos de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito subjetiva, né? Porque você não vai conseguir pensar em cada um deles, porque senão você não esboça reações para a realidade, mas precisa desenvolvê-los para que quando uma coisa aconteça, você já consiga determinar pelo menos algum nível ali de dialética daquilo, né? Então, isso daqui pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Qual que é a probabilidade de ser falso, qual que é a probabilidade de ser verdadeiro, né? Então, analisar esses pontos e pesar na balança cada um deles, né? A partir do que você sabe, que está anterior ou até mesmo que pode ir além, posterior daquele mesmo fenômeno, né? Então, cada possível apreensão que você faça da realidade. Então, o modelo do mundo em que se vive acaba por ser mais nítido, permissivo e até moralmente justo.
Então você acaba aceitando o fardo que lhe é imposto pelo próprio saber que você tem, quando você tem, né, vamos dizer assim, esse aprimoramento de todos esses aspectos da filosofia que eu disse aí estarem presentes nesse hexágono, né? Então, o mundo que você vive fica mais nítido, fica mais permissivo, você se sente mais satisfeito de viver, inclusive uma satisfação que até mesmo é, dá a você uma necessidade de expressar isso, né? Então, a necessidade de compensar essa gratidão que você segue sentindo por pertencer a um sistema que você conhece. Então, até mesmo a eficácia e a eficiência de vida, elas serão incrementadas, tá? Então, essas coisas elas começam a ficar melhores. Tanto a eficiência que você tem, né, fazendo as coisas da melhor forma possível e também tendo eficiência, conseguindo atingir seus objetivos, né? Eficácia, perdão. Então, a verdadeira inteligência não é o modelo ou a metafísica, notem bem, mas a capacidade da consciência de dominar em teoria e em prática quaisquer fenômenos que possam surgir na vida, ou mesmo trazer soluções quanto mais imediatas possíveis para tais. Então, assim, se acontecer uma coisa na vida, você tem que ter uma resposta que comporte ali, meio que numa navalha de Ockham, então a coisa mais simples possível, que vai exigir o menos de energia possível, uma solução. E essa solução, ela precisa ser boa para todas as partes. Você não pode somente pensar em si mesmo, mas você tem que atender ali, muitas vezes em detrimento de si, né, a necessidade imediata e moralmente justa do fenômeno. Então é por isso que a vida que você vive é moralmente mais justa, porque você pratica a justiça, né? Então você começa a observar que essa coerência de modelo também está relacionada ali ao domínio que você tem das forças dessa realidade. Mas esse domínio ele precisa, né, ser sempre fundamentado em uma causa última, precisa ser fundamentado num propósito de vida. Quem dá propósito é Deus. Então, a vida, como eu digo aqui, ela tem problemas e a visão do mundo ela pode estreitar ou ampliar o campo que se pode usar para solucioná-los. Então, assim, a escolha de vocês. Vocês podem ampliar esse campo, obter mais conhecimentos, ter valores mais finos, propósitos mais elucidados, propósitos mais sublimes da vida, ou você pode simplesmente estreitar ali o campo que você tem e não solucionar nada, né? Então, eu coloco aqui para finalizar a imagem, né, que eu utilizo no Quit, que é esse curso ou livro que eu publiquei na Amazon. E aí vocês podem ver que a partir de qualquer ponto você pode atingir qualquer ponto. Mas de maneira direta você passa pela metafísica para atingir um outro ponto. Então, esse modelo ele é atingido, seja de fora ou de dentro. A metafísica é o que está no externo, rodando todos esses pontos, e também é o que está interno, coordenando todos esses pontos e sendo ali a centralidade desse próprio hexágono, né? Então a gente tem ali todos esses pontos que foram vistos e eles estão formando a nós ali um determinado padrão totalmente respectivo de ambas as partes, né? Então não tem nenhuma parte que não se conecte com a outra e essa é a importância desse modelo. Claro que até pode lembrar eh, uma imagem meio simbólica, né? Mas a verdade é que seria esse o processo, né, de uma metafísica. Eu destaquei apenas aqui as, as partes mais importantes que eu considero ser analisadas dentro da consciência que adota uma filosofia, né? Então é por isso que ele vai iniciando dentro da filosofia, ou dentro de uma aproximação da verdade, da realidade, do saber, vai se aproximando de maneira livre, então por seu próprio querer, obtendo ali um modelo mais assertivo de realidade. E esse modelo vai construir ações melhores, pensamentos melhores e falas melhores. E vai se aproximar, inclusive, de um ente supremo criador. Então, essa aproximação da totalidade cede aos seres humanos também poder para determinar as coisas dentro dessa realidade que a gente vive, que é parte da totalidade, né? Então, parte desse agente que está por fora de toda a realidade, a movendo sem ser movido. Então, isso para nós é ali o que inicia toda a filosofia. Bom, mas acabei expressando aqui para vocês, né, todos esses conceitos. Eu vou deixar algumas referências ali na parte de baixo, né? Então, no, nos- na descrição desse vídeo.
e espero que tenha elucidado, que tenha ajudado, pelo menos esclarecido alguns pontos sobre a filosofia. Eu acho que a gente não deve ver isso daí simplesmente como eh, como algo que é para enganar, né? Porque a gente sabe que tem muitos autores que se dizem filósofos, mas que expressam teorias amorais, imorais, e isso acaba sempre atingindo um determinado nível ou padrão de hipocrisia dentro dessa própria filosofia que não se sustenta, até mesmo se baseando em todos aqueles grandes filósofos que têm uma consistência, ele não se baseia, ele não tem ali essa apropriação devida, essa expansão daquele mesmo modelo, não, é como se fosse um modelo paralelo criado para ali servir com algum propósito subjetivo ou mesmo de descaracterização da realidade, como eu disse. Então, tem filosofias que são falsas, tem filosofias que não são verdadeiras, modelos que não são verdadeiros, que são feitos ali meramente para enganar ou para direcionar massas. Mas tudo bem, o que a gente precisa encarar são os nossos próprios valores filosóficos, a nossa própria metafísica, o nosso próprio modelo. Isso pode algumas pessoas podem interpretar as palavras de maneira negativa, mas a gente não pode desconsiderar esses referentes, a própria realidade por detrás desses conceitos, por detrás dessas palavras. Então é isso que eu venho trazendo aqui, inclusive em toda a filosofia da consciência ou desse núcleo de conhecimentos da consciência que eu chamo ser esoteridade. Então é isso que eu estou tentando dizer nesses escritos de maneira mais branda, tá? Então, tem muita coisa que está dentro dessa compartimentalização de raciocínios, mas eu trago para vocês em gotas aqui, pelo menos no canal, falando ali, não só no canal, mas também ali nos outros canais como livros e blog, que tem artigos interessantíssimos. Então, é isso, galera, por hoje. Espero que tenham gostado ali do conteúdo e qualquer coisa, fiquem atentos para mais e mais conhecimentos que vão sendo postados aqui no canal. Até mais!